Som. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Que louvor maravilhoso, né? Falou profundamente aos nossos corações. Quer dizer, desde o início, o Senhor já está falando aos nossos corações e vai continuar falando ao seu coração. Você está preparado para ouvir a palavra de Deus? Amém? Feche os seus olhos. Senhor, eis-me aqui, Pai. Senhor, os teus servos estão aqui para ouvir a tua palavra, Senhor. Senhor, fala aos nossos corações através do teu Espírito Santo. Senhor, que eu seja uma voz profética, Senhor. Senhor, para poder falar à tua igreja aquilo que o Senhor falou ao meu coração, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Glorifica o teu nome, Pai. Nesta noite eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Tem algum visitante que nos visita pela primeira vez? Algum visitante que nos visita pela primeira vez nessa noite? Seja bem-vinda, querida. Eu queria que depois, no final, você fosse lá atrás na recepção para você dar o seu nome e o seu telefone, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 6. Isaías 6, do 1 ao 8. O título da nossa pregação é Somos uma única igreja. Amém? Você faz parte deste projeto, desta grande comissão. Podemos ler? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? No domingo pela manhã, o pastor falou uma coisa que eu fiquei refletindo e pensando. Ele falou que o projeto Somos Um não é algo pequeno. Todos nós fazemos parte desse projeto. E eu fiquei pensando, refletindo nisso. E eu quero dizer para você, igreja, que cada um de vocês fazem parte do projeto Somos Um. O que é, né, para quem não conhece o projeto Somos Um? O projeto Somos Um é um projeto de ação social que ajuda pessoas que estão passando por alguma dificuldade, estão desempregadas ou algum problema de saúde e elas recebem cestas básicas. Você pode trazer 1 quilo de alimento para estar abençoando a nossa igreja. A nossa igreja fica na Rua Marechal Joaquim Inácio, 144. Os nossos cultos às terças-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Então, se você desejar
trazer o seu quilo de alimento aqui, você pode trazer e irá estar abençoando assim uma família. E pensando nisso, que todos nós fazemos parte desse projeto, eu comecei a refletir o que Isaías estava ali no contexto de todos ali estavam vivendo uma vida que não estava agradando ao Senhor, em pecado. E ele ali começou a orar, a clamar ao Senhor, e veio aquele anjo e purificou os seus lábios. Agora ele falou, seus lábios agora estão purificados. E ao mesmo tempo ele falou, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu fiquei refletindo sobre isso. Igreja, o Senhor está falando nesta noite para você. Será que Ele pode contar com você? Eu vou começar lá por trás. Marcos, você pode ser uma bênção no seu local de trabalho. O Bill, a Deta, o Reinaldo, a Vivi, a Jéssica, todos que trabalham, você, Alessandra, lá no seu espaço, você pode ser um canal de bênção, um projeto Somos Um, para abençoar vidas, talvez não com 1 quilo de alimento, mas com a palavra. Jesus, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Fabiano, Deus pode te usar no seu trabalho. Robson, Noemi, Deus pode usar você no seu trabalho. Sandro, Deus pode usar você no seu trabalho. Jovens, Deus pode usar vocês na faculdade, no seu trabalho. Rafael e Priscila, Deus pode usar vocês no trabalho de vocês. Tânia, lá na sua barraca, você é uma boca profética para aquelas pessoas que estão lá em frente ao UPA. Você faz parte desse projeto Somos Um e você pode alcançar essas vidas que estão ali. Diego, você através dos seus doces, juntamente com a Raquel, você pode ser uma extensão de bênçãos, de alcançar vidas, pessoas, através dos seus doces. Neire, você pode ser um canal de bênção com as suas unhas, juntamente com a Carol. Lá fazendo o cabelo, pode estar sendo uma voz profética para aquelas mulheres que muitas vezes entram ali oprimidas, deprimidas, precisando de ouvir uma palavra. Vocês são vozes proféticas do Senhor. Kelly, você é uma voz profética do Senhor. Deus pode te usar você lá no seu trabalho, como uma bênção, como uma voz profética lá. Irmão Roberto e Marley, vocês podem abençoar famílias, crianças, que muitas vezes seus pais estão separados lá. E vocês são vozes proféticas lá na vida daquelas crianças. Muitas vezes, assim, colocando suas mãos, abençoando aquelas crianças, para que elas cresçam e sejam um canal de bênção na vida dos seus pais. Porque eu conheço crianças que trouxeram o seu pai e a sua mãe e hoje são pastores. Foram através dos seus filhos que eles trouxeram os seus pais na casa do Senhor. Eu não me lembro do seu nome, mas você também é um canal, é uma voz profética também no seu trabalho. Vinícius e Marlon, vocês também são uma voz profética lá cortando o cabelo dos homens lá, né? Dos brabos. Você é uma voz profética lá no seu local de trabalho. Se tu uma bênção. Você, Eduardo, tu apareceu assim, né? Tu não estava aí. Você no seu trabalho também, Eduardo. Que você seja uma voz profética lá no seu trabalho, dirigindo, entendeu? Falando do amor de Jesus, dando o pão da vida para aquelas pessoas que estão lá. Você é uma extensão do projeto Somos Um. Você muitas vezes não vai dar o alimento material, mas você tem o pão da vida, a água da vida, aquilo que Cristo fez na sua vida, a transformação que Ele fez na sua vida. Você vai ser um canal de bênção lá no seu trabalho. Lenilson, você também é uma voz profética lá no seu setor de trabalho, quando você estiver colocando lá, né, repondo as mercadorias. Você vai estar abençoando as pessoas que irão pegar essas mercadorias. Você também é uma voz profética lá no seu trabalho. Leandro, você também é uma voz profética lá no seu setor de trabalho. Que Deus use poderosamente a sua vida para alcançar aquelas pessoas que estão lá dentro. Que você seja usado, você e a Sabrina, poderosamente. Márcia,
Você lá vendendo as suas empadas, você também é uma voz profética. Que muitas pessoas vão chegar lá para comprar uma empada, mas muitas vezes vão chegar lá quebrados, arrasados, entendeu? E você vai ser uma boca profética na vida daquelas pessoas. Tati, você fazendo as suas unhas, você também vai ser, você é uma voz profética também, fazendo as unhas, a sobrancelha daquelas mulheres. Edson, você é uma voz profética lá no seu setor de trabalho. Eu sei que é um trabalho atribulado, que você já deu o seu testemunho aqui, só Jesus, mas você é um canal de bênção para aquele lugar ali. Vidas precisam de ver a luz de Cristo na sua vida. Para começar, primeiro ponto, para você ser verdadeiramente, continuar sendo essa voz profética, você precisa ser submisso. Seja a obediência ao Senhor Jesus. Renda-se, abaixe suas armas, se desarme, diga: Senhor, eis-me aqui. Segundo, você precisa buscar ao Senhor. Você precisa buscar o Senhor através da palavra dele, através da oração, através de jejum, através de bons livros, né? A pastora, ela sempre dá uma dica de livros para a gente estar lendo, edificando a nossa vida. Eu queria que você abrisse em Mateus 6:6. Tudo começa no nosso quarto, eu sempre falo isso. É ali que Deus, ele se revela a você. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em secreto. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Eu não sei do seu problema, da sua situação, como você chegou aqui nessa noite. Mas o Espírito Santo de Deus, ele sonda cada coração e ele te conhece melhor do que eu mesma, melhor do que o meu próprio marido, que nós temos intimidade de marido e mulher. Deus, ele conhece e ele deseja que você entre no seu secreto para você se submeter a vontade dele, para você buscar o que ele deseja, porque assim, Deus, ele vai te usar naquilo que você tem mais aptidão, né? É aquilo que arde no seu coração. Se você é comunicativa, Deus vai te usar através dos seus lábios. Se for através de serviços, Deus vai usar você através de serviço. São N coisas que Deus pode usar. Você, Ana, também na sua maquiagem lá, fazendo as mulheres lindas e maravilhosas, Ana, que Deus te use poderosamente para trazer alegria não somente por fora, mas alegria por dentro no coração daquelas mulheres. Que Deus possa te usar poderosamente, Ana, tá? Busque a presença do Senhor. Ele está aqui nesse lugar. E Ele deseja ter um encontro real com você nessa noite, minha amiga. Tá? Então, voltando aqui, é no seu secreto que tudo começa. É ali que você ora ao Senhor. É ali que você se rende aos pés do Senhor. É ali que você se prostra. É ali que você rasga o seu coração. Deus, ele te conhece na intimidade. Né? Muitas vezes você está ali com o seu pijama, ele te conhece do jeito que você está. Não precisa ter aquela, como o pastor fala, né, de terno e gravata ou com um vestido longo. Não, ele te conhece por dentro. E ele sonda o seu coração e ele sabe o que passa. E você nessa noite, você vai dizer: Senhor, usa a minha vida, porque eu quero ser um canal de bênção para alcançar essas pessoas que estão aí fora. Esse mundo é como um mar e as pessoas, elas estão se afogando. E quem Deus vai usar para levar um bote até essas pessoas e resgatá-las e colocá-las dentro de um barco? É você, meu amado irmão. É você, minha amada irmã.
É a sua vida, é no seu trabalho, é na sua escola que Deus vai usar a sua vida. Na rua, com os seus vizinhos, Deus vai usar a sua vida poderosamente. Mas para Ele poder te usar, você precisa estar preparado. Para você, com palavras que não vai ser de você mesmo, mas vai ser através do Espírito Santo de Deus, usando a sua boca. Você vai falar assim, mas Max, eu não sei falar. Eu também não sei falar. Eu estava aqui como, mais uma vez eu falo, como Jonas, fugindo. Até perguntei e depois apaguei. Pastor, não é o senhor que vai pregar hoje não? Que ele colocou um vídeo falando, hoje é terça-feira Fire. Eu falei assim, eu acho que é ele que vai pregar. Aí eu coloquei a mensagem, depois eu fui e apaguei. Eu falei assim, não, eu tenho que ser corajosa e ir lá dar o recado, aquilo que Deus mandou, né, eu dar. Eu sei que são simples palavras, irmãos. Palavras de Deus, Deus usou vários homens, usou médicos, usou pessoas inteligentíssimas, mas usou gente simples também, usou vaqueiro, usou um pescador, usou várias pessoas. E por que Deus também não pode usar a minha vida e a sua vida para alcançar? Ele só precisa o quê? De um coração voluntário, de um coração aberto, de um coração que diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque você foi salvo, não para você ficar sentado nesse banco e só se alimentando. Você foi salvo para você fazer a comissão que o Senhor Jesus ele deixou e que depois nós vamos ler. E a terceira parte é o ID. Seja um canal de boas novas no seu trabalho, como eu falei, na sua escola, em casa, com os seus vizinhos. Mas antes, como sei qual o meu chamado? Aquilo que faz arder o seu coração. Preciso ser cheia do Espírito Santo. E como ser cheia do Espírito Santo? Abre sua Bíblia em Jeremias 29, 13. Porque nós não fazemos nada por nós mesmos. Porque é o Espírito Santo de Deus que faz por você. Porque quando Jesus ele veio ao mundo, ele falou que um dia ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, mas que ele não nos deixaria órfãos, ele mandaria o seu Espírito Santo, e é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós, é o Espírito Santo de Deus que fala através de você. E como ele pode usar a sua vida se você estiver no altar do Senhor? O pastor falou no início, né? Santidade ao Senhor. Você precisa viver uma vida de santidade ao Senhor. E Max, o que é viver uma vida de santidade ao Senhor? É separado. É separar das coisas do mundo. Tem coisas no mundo que a gente precisa largar, abandonar e viver uma nova vida com Cristo. Mas Max, é tão difícil eu largar esse pecado. Mas com o Espírito Santo de Deus, Ele vai te dar graça. Não vai ser talvez da noite para o dia que você vai largar aquilo que você cometia, a sua velha natureza. Mas é através do Espírito Santo de Deus. E você ali insistindo, orando, buscando a face dele. Você vai vencer e você vai conquistar. Através do seu testemunho você vai falar, eu era assim, eu era um viciado. Eu era um prostituto, não sei, várias, né, situações, eu roubava, eu cheirava, né? E o Senhor hoje me transformou em uma nova criatura em Cristo Jesus. Hoje eu estou liberto para a glória do Senhor. Hoje eu posso proclamar aquilo que Cristo, porque eu sou uma testemunha viva daquilo que o Senhor fez na minha vida. Agora eu posso testemunhar a você através da minha vida. E essas pessoas serão alcançadas. Todos abriram? Jeremias 29, versículo 13. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Então, irmãos, em outras versões, eu gosto dessa versão que fala, buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. E para terminarmos, eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias, Marcos 16. Marcos 16. Você foi comissionado para uma grande missão. Em primeiro lugar, você precisa se submeter. Em segundo lugar, você precisa buscar de todo o seu coração. Em terceiro lugar, você precisa cumprir o ID do Senhor. Marcos 16, do 15 ao 18. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Irmãos, Deus quer te usar para pregar as boas novas, para você impor as mãos sobre os enfermos, né? Teve situações, eu me lembro de um testemunho de uma menina, que a pessoa estava ali em convulsão, e ela não tinha ninguém ali. Ela: Senhor, não tem ninguém. Ela: então tem que ser eu mesmo. Senhor, eis-me aqui. E ali ela foi e impôs a mão sobre aquela pessoa, e aquela pessoa foi curada. Foi ela que curou? Não, mas ela foi um canal, um instrumento vivo para que aquela pessoa fosse alcançada pelo Senhor. E aquela pessoa, ela foi curada em nome de Jesus. Então, muitas vezes, pessoas endemoniadas, né, estão ali perturbando o ambiente, aquele local. Deus vai usar a sua vida. Muitas vezes não vai precisar nem de palavras, né? Como a pastora falou, às vezes só com um abraço a pessoa vai ficar liberta. Porque Cristo está dentro de você, o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você, e é ele que vai fazer a diferença. Só basta você se colocar, né? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa a minha vida como um canal, como um instrumento vivo nas tuas mãos. E para terminar, eu queria, eu assim estou nervosa, né? Como sempre, minha mão ainda está, né? Muito gelada. Hoje eu estava vendo um vídeo, e a história desse homem não é para te emocionar, mas é para te trazer uma reflexão. O nome dele é John Harper. Ele nasceu no dia 29 de maio de 1872. Aos 2 anos e meio de idade, ele caiu num poço e quase morreu. A mãe dele teve que ir lá puxar ele, senão ele ia morrer afogado. Aos 32 anos de idade, aos 25 anos, novamente quase morreu em afogamento. E aos 32 anos, ele quase que morreu no mar Mediterrâneo. Ele era escocês, seus pais eram cristãos, e aos 14 anos de idade, ele entregou sua vida a Jesus. Aos 17 anos de idade, começou a arder a comissão do Senhor ao coração dele. Ele começou a pregar as boas novas do Evangelho, falar do amor de Cristo para as pessoas. Aquilo que Cristo tinha feito na vida dele, ele começou a pregar o Evangelho para as pessoas. E o pastor, vendo que ele era uma pessoa que amava as vidas, o consagrou como pastor. A igreja dele
quando ele entrou, tinha 25 pessoas. E quando ele saiu, tinha 500 e poucas pessoas. Ele foi convidado para ir numa igreja em Chicago. E para ele chegar até esse local, ele teve que ir num navio. Ele já havia pregado há um tempo atrás e depois ele foi chamado novamente. Ele se casou, não me lembro em que período, e aqui na história não relata o período que ele se casou. Mas quando ele foi nessa viagem a Chicago, ele tinha 39 anos de idade. Ele tinha uma filha de 6 anos e ele viajou com ela e com a sua irmã. O nome da sua irmã era Jamie e a sua filha, o apelido dela era Nani. E eles foram fazer essa viagem. Havia a primeira classe, que era só das pessoas de alta sociedade, pessoas que tinham muito dinheiro. Havia a segunda classe, que era as pessoas de mais ou menos o preço em dólar, era muito caro. De primeira classe, segunda classe. E os de terceira classe eram aquelas pessoas que estavam tentando a sua vida, saindo do seu país para tentar a vida em um outro país. E aquele homem, nos seus intervalos ali, havia várias atividades, né, naquele navio. E ele, para não perder o seu tempo e a sua oportunidade, por isso que nós não podemos perder o nosso tempo. Em todo tempo nós devemos falar do amor de Cristo para aquelas pessoas que não conhecem. Por isso que eu citei o nome de cada um de vocês. Irmão Ângelo, também Deus vai usar a sua vida também lá no seu trabalho, tá? Que você seja um canal de bênção lá no seu trabalho. E aquele homem, ele começou a falar do amor de Cristo para aquelas pessoas. E no terceiro dia ali daquela embarcação, houve um estrondo e todas as luzes se apagaram. E ele pegou a sua filha e a sua irmã e começou a falar: mulheres e crianças e aqueles que ainda não foram salvos, entrem aqui nesse bote. Mulheres, crianças e aqueles que não receberam, que não são salvos, entrem aqui nesse bote. E ele pegou, né, o colete dele de salva-vidas e falou com a filha dele de 6 anos. Um dia, ele se abaixou e falou assim: um dia nós vamos nos encontrar. E a filhinha dele e a irmã entraram naquele bote. E ali ele começou a falar da palavra do Senhor, né, que fala em... Vamos abrir a nossa Bíblia, para não ficar somente nas minhas palavras. Em Atos 16, 31. Atos 16, 31. E era isso que John Harper falava. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você e a sua família serão salvos. Então ele começava a falar: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. E ali, não posso dizer que pessoas foram convertidas, mas eles receberam a palavra do Senhor. Naquele momento de pânico, de desespero, mas ele estava tranquilo, porque ele sabia, se ele morresse naquele momento, ele seria salvo. Mas a preocupação dele era por vidas, por almas, porque ele sabia que se aquelas pessoas morressem sem Cristo, elas iriam ir para o inferno. E o Senhor iria cobrar: John, por que você não falou do meu amor para essas pessoas? Você teve tanta oportunidade dentro desse barco e você não soube aproveitar as oportunidades que o Senhor te deu.
E aquele homem, o barco ele se afundou, e ele ali com as pessoas, e ele estava com, como eu falei, com um colete, e ele perguntou para o rapaz: você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador? Ele: não. Então toma aqui que você precisa mais do que eu desse colete. E deu para o rapaz o colete dele. E começou ali, mesmo naquele alvoroço todo ali, falando da palavra do Senhor Jesus para aquelas pessoas. E quando ele falou com aquele rapaz, veio uma onda e separou eles dois. E aquele rapaz, naquele momento, quando falou assim: eu não tenho o Senhor Jesus no meu coração, mas ele começou a refletir. E eu não sei como, mas Deus deu. O Senhor estava dando uma oportunidade para ele. E as ondas voltaram com ele de novo e falou assim: meu filho, não perca essa oportunidade. Na época, esse jovem tinha 19 anos de idade. O nome dele é George. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar o nome dele todo. George Henry Cavell, né? Não sei falar em inglês. Então, George foi o último homem a receber o Senhor Jesus naquele momento ali de pânico, de terror. Ele falou: Senhor, salva minha vida. E mesmo ali em pânico, ele sabia que ele foi salvo ali naquele momento. E um daqueles botes, né, que estava passando ali por perto, né, estava vazio e conseguiu resgatar. Então, naquele dia, ele foi salvo 2 vezes. Ele foi salvo por Jesus e ele foi salvo, né, de não morrer naquele momento. E depois, passado 1 ano, se reuniram algumas pessoas e ele estava ali naquela reunião. E ele pôde contar o testemunho dele. E ele falou: eu estava lá. E eu vi aquele homem falando do amor de Jesus para as pessoas. E eu fui uma delas que recebi o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador.